Olá, comunidade do Criminal Player, mais uma gravação durante a imersão do Criminal Player aqui em São Paulo. Estou com o Dr. Haran, Dr. Felipe, mas já falei, já comuniquei que a gente vai ser mais informal aqui. Haran e Felipe, obrigado por toparem bater esse papo conosco. E vocês, criminalistas, queria ouvir aqui, o Dr. Haran já me contou um pouquinho dos bastidores, a gente já pôde fazer um aquecimento, que é um profissional bastante experiente, mais um advogado jovem ainda, né, na advocacia no tempo de OAB, mas que essa jornada profissional toda antes fez muita diferença. Eu quero conhecer um pouco isso e também conhecer Felipe, que o Haran que já falou, olha, é quem eu sigo aqui, quem escreve também. Felipe, de repente te apresento, depois a gente puxa aqui pro Dr. Haran e vamos conversando com vocês dois, pode ser? Maravilha. Então, tá contigo. Primeiramente dizer que o Haran é amigo, né? Ele já é um amigo e quando a pessoa é amiga, o elogio tem que ser levado em consideração com mais cautela, né? Entendi. Então ele é muito bondoso ao falar de mim, né? Mas eu sou advogado criminalista, já estou caminhando aí para uma década de atuação, hoje com atuação preponderante no direito penal econômico, área em que eu tenho mestrado, estou fazendo doutorado e tenho alguns livros escritos também, né, na área do direito penal econômico, um manual recentemente lançado, agora em 2025, e um livro de delação premiada, crime organizado, lavagem de dinheiro, alguns capítulos de livros, mas é nessa toada. Tento conciliar a advocacia com a academia, mas sou advogado. Legal, legal. E Felipe, então eu e tu hoje temos a missão aqui de tirar o melhor do Haran para conhecer essa fera que está aqui. Eu fiquei muito curioso com essa carreira dele, quero conhecer, para ver também como é que vocês dois conheceram. Então, Haran, te apresenta o pessoal, mas já sana essa curiosidade. Como é que foi essa carreira? Advocacia há muito tempo? Olá, boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, né? Prazer imenso estar aqui, ter a oportunidade de estar conversando com vocês num evento que eu considero fantástico, entendeu? Bom, obrigado. Não participei da primeira imersão, mas agora estou participando dessa e realmente para aqueles que tiverem oportunidade, venham para cá porque é muito bom. Então, a advocacia para mim é recente na minha vida, mas está sendo de uma forma muito... como é que eu vou explicar? Eu trabalho bastante, graças a Deus. Então, por uma experiência de vida que eu tenho, né? Então, eu tenho bastante contato, um network muito bom, graças a Deus, e uma experiência de vida, né? Como a gente estava falando nos bastidores, né? Eu... Na minha adolescência, na minha infância, eu tenho uma formação, por exemplo, que era em processamento de dados, né? Então, eu tinha 18 anos, eu fazia programação em Pascal, em COBOL, C++, era linguagem de computador. E hoje... Quando esse pessoal só era estranho, né? Pois é. Que não adiantava nem explicar. Hoje explicar já é difícil, né? Mas antigamente era muito estranho. Era muito mais difícil. Mas aí você veja, hoje, com a inteligência artificial, né, por uma questão... universal, eu estou advogado e advogando com a inteligência artificial. Então, hoje, questão de prova digital, toda essa questão do processo é muito mais fácil para mim. Essa lógica da tecnologia. Exatamente. Né? Então, eu vejo colegas, por exemplo, que são colegas com bagagem de muito mais tempo de OAB, com muito mais advocacia, mas tem dificuldade em relação a se falar de prova digital, por exemplo. Porque a gente percebe isso, né, Felipe? O Felipe já tem mais tempo aí, tá na academia. A gente acaba que a academia nos forma muito bons processualistas, conhecemos muito do direito material, mas quando a gente vai falar de prova digital, quando a gente vai falar de como é que se faz uma perícia técnica, isso tudo não existe na academia, né? Como é que é uma perícia técnica, como é que eu uso os aplicativos, isso está totalmente por fora. E hoje, e aqui a gente está aprendendo cada vez mais na imersão do Criminal Player, não existe mais advocacia em processo penal sem uma forte conhecimento de tecnologia, né? Pelo que eu estou observando. Tive a grata oportunidade hoje no almoço de conhecer uma pessoa que até tem relações com o Felipe, profissionais, é o perito Lorenzo Paroli. Sim, na hora do almoço, gravamos com ele aqui também. Junto com o Moisés da Rosa, que também conheci num outro evento, e conversando com ele, ele tem uma biblioteca de 2.200 livros. Né? O pai dele tinha 20 mil livros. E ele é o das antigas, né? Exatamente, eu queria chegar nesse ponto. Na época que tu estava lá no COBOL, ele também já estava fazendo perícia nessa época, né? Exatamente isso. Então, veja como a tecnologia, né, de ponta hoje
Se você não tiver uma bagagem anterior, pode ser que ela até passe desapercebido, porque você tem que saber usar ela. A inteligência artificial não vai fazer nada por você. Esse medo que as pessoas têm, como você colocou no início, a advocacia nunca vai parar de ser feita por um advogado. Exato. O que você tem que usar realmente é a seu favor. Tudo que você tiver de ferramentas para que produza para você aumentar a sua produção. Né? E, Felipe, tu falava muito da academia, né? E como é que a academia está enxergando isso? Como é que a academia tá. Como é que tu tá na cadeira ali do professor, conseguindo explicar o processo penal, mas até que ponto dá para ignorar falar das tecnologias que estão em volta durante o processo? Como é que tá isso para a academia? É como você disse, na verdade a gente estuda muito o penal, o processo penal, né, a teoria, a legislação, mas de fato esse conhecimento para poder bem operar os institutos a ele atrelados é em cursos como aqui no Criminal Player, buscando conteúdo, livros específicos, mas nós mesmos, advogados, que advogamos, não temos o conhecimento dessas linguagens que se fala, o que é um código hash, tudo isso a gente tem que começar a aprender ali para poder pegar o conhecimento técnico específico da tecnologia e emoldurar numa tese jurídica. Exato. E aí é que está o pulo do gato para o advogado, que é conseguir entender minimamente os conceitos tecnológicos, porque o perito, por mais que ele saiba de perícia, não é ele que vai te dar a tese, você que vai ter que conduzir a tua tese, a forma de argumentar essa tese, e a gente tem que tentar enquadrar isso nos ritos ali do Código de Processo Penal, e mais do que isso. Uma outra questão que também caminha muito junto para essa visão holística é onde que essas teses vão ser apreciadas. No mais das vezes, elas acabam sendo apreciadas nos tribunais superiores, porque juiz de primeiro grau também não tem esse conhecimento. Exato. Logo, ele não consegue entender a tua argumentação. Tribunais locais raramente também vão ter o conhecimento necessário para compreender a argumentação técnica e jurídica. Então, nós deixamos essas discussões para o STJ. E aí nós temos os outros óbices que estamos trabalhando aqui na imersão também, que é como conseguir levar essa discussão para o STJ no RESP e para o STF no RN. E só para ilustrar, né, Haran e Felipe, eu estava esses dias me convidaram para fazer o encerramento de um evento, uma palestra de encerramento de um evento de advogados trabalhistas. E era para falar de tecnologia, né? E aí eu falando um pouco de tecnologia aplicada no exercício profissional, na área de gestão de escritório, falando um pouco de tudo, fazendo... E aí eu perguntei, gente, quem sabe, quem sabe impugnar um documento que foi assinado pelo GovBR? Quando chega um documento no processo que está com a figurinha do GovBR, quem sabe pegar esse documento e impugnar se ele realmente está assinado ou não? Assim, ó, 2, 3, num auditório de 200 pessoas levantaram a mão. E aí eu pensei assim, gente, mas peraí, vamos conversar aqui. Como é que a gente pode advogar hoje sem saber impugnar o documento assinado pelo GovBR? Tá todo mundo literalmente assinando pelo GovBR, tudo que é documento tá assinado. Inclusive tivemos agora na Justiça do Trabalho um recurso que não foi aceito porque era assinado pelo GovBR. Eu ia tocar nesse ponto. Né? Então assim, mas aí é uma discussão de direito. Mas pensamento assim, vamos discutir técnica. Mas é por conta da assinatura. Gente, e aí eu fico pensando, tá, mas beleza. Mas onde é que se aprende a impugnar este documento? E eu só estou falando de um documento mais simplório do mundo, que é uma assinatura, porque antes a gente tinha assinatura de cartório e reconhecimento de firma, né? Gente, se a gente não sabe impugnar isso, e eu brinco também sobre esse negócio de prova digital, né? Que prova hoje, porque já que todos os processos agora são digitais, todos os processos agora não são mais físicos. Toda a prova juntada, ela é digital. Não existe mais prova não digital, só se tu pegar um objeto material e ir lá e depositar em juízo. Aí essa, pegar a faca essa eu até acredito que essa aí é uma prova de fato que não é mas o resto tudo, qualquer documento que eu junte agora, ele é um documento digitalizado. Pegando um gancho no que o Felipe estava falando sobre a questão de você discutir especificamente algumas matérias hoje nos tribunais, porque os tribunais inferiores, vamos dizer assim, né, os tribunais regionais, discutindo com o desembargador, eu aleguei a questão da quebra da cadeia de custódia e da existência da cadeia de custódia, porque existe essa coisa, quebra da cadeia, é famoso, né, quebra da cadeia. Na verdade é a ausência de cadeia, por quê? Crime de tráfico de droga, por exemplo, quem prende a droga? Polícia Militar.
A Polícia Militar não faz o mínimo isolamento de prova, de cadeia, de nada. E daí o próprio desembargador do tribunal, onde eu até tive uma vitória parcial com ele, que era um crime, foi condenado uma pessoa a 6 anos e 6 meses, reduzindo uma apelação para 4 anos e 2 meses, mas ele não quis me dar o tráfico privilegiado ainda, que era para reduzir a pena. Por conta da cadeia de custódia, ele citou. Não, porque o advogado não trouxe aos autos aonde houve a quebra da cadeia. Mas é que não é que era a quebra que eu pedi. Não tem a cadeia. Eu falei que não tinha. Porque não tem a cadeia de custódia, ela é do começo ao fim, ela não existe. Pegando o que o Vitor falou, é que eles não têm conhecimento também de algumas coisas. Você tem gente que talvez não se deva falar quebra da cadeia. Aqui a cadeia deixou de existir. A cadeia de custódia deixou de existir. Daqui para frente é tudo contaminado. Não tem mais. Interessante, essa visão é interessante, né? Ao invés de ficar reproduzindo cadeia de custódia, talvez valha a pena começar a aguentar. Uma questão da tecnologia que até rodou bastante, e quem descobriu era quem tinha familiaridade com a internet, que era o quê? Um advogado no tribunal do júri, ele abriu o navegador, foi lá no inspecionador de elemento, e ali através do inspecionador de elemento você consegue alterar tudo que está na página, seja a foto do Google, seja o teor da conversa. Então ele mostrou aquilo, manipulou uma conversa ao vivo, e deu a print, né? Deu o print ali e falou, isso aqui pode ir para o processo. Então a gente precisa ter mecanismos para saber se esta prova, ela observou a cadeia de custódia no seu colhimento, para saber se não foi alterada por alguém com má intenção, e depois que eu dei a print e juntei nos autos, está valendo como prova. Vamos falar hoje talvez do print mais comum para prova no processo do WhatsApp. A maioria está juntando ainda só print, né? E eu também falava, gente, quem está juntando só print... Porque assim, ainda tem juiz que está passando e está aceitando e está indo embora. Mas eu acredito que se a gente pensa em tribunal superior, a gente tem que pensar que essa prova que está sendo produzida hoje, ela vai ser julgada de acordo com a jurisprudência daqui a 5 anos. E eu acho que daqui a 5 anos nem vai mais se cogitar um WhatsApp juntado só o print da tela. Eu acho que vai se evoluir. O problema é que todos os processos de agora vão ser julgados na nova jurisprudência que vai acontecer. Ela vai se consolidar ao longo desse tempo. Isso é uma coisa interessante, né? A evolução, porque eu vejo ainda juízes passando e aceitando. Mas isso vai por terra, né? E se é contra os nossos clientes, a gente fica muito feliz, né? Que junto só a print, né? A questão... de que lado nós estamos, né? Direito de trabalho, por exemplo, né? Direito de trabalho tem muito print, né? Hoje em dia, né? Direito civil tem muito print. Então, se a gente estiver conversando aqui agora com alguém do Ministério Público, a gente orienta. Pessoal, relaxem. Só junta o print, deixa que a gente depois analisa para vocês. A gente analisa qual que é a probabilidade de ser favorável ou não ao nosso cliente. Exato. E isso é interessante, né? Porque o Criminal Player nós temos, né? Nós temos membros que são delegados, policiais federais, membros do Ministério Público, juízes, advogados. A gente tem essa confluência, né? Mas isso aí, na verdade, agora aproveitando, assim, a gente está numa desigualdade, né? Porque hoje você tem, por exemplo, você falando como classe, né? O Ministério Público hoje tem um poder de ferramentas tecnológicas à mão, com pessoas muito qualificadas que realmente têm um trabalho de vanguarda, né? E você pega do outro lado, nós advogados, nem todos os advogados têm interesse e às vezes não tem acesso a isso. Então a gente fica brigando, às vezes, uma desigualdade muito grande, né? É que foi isso que nasce a nossa nossa ideia aqui, não tô vendendo, né, a ideia é só bater um papo com vocês, mas assim, quem está assistindo esse vídeo em 2025, né, o nosso próximo evento é exatamente só sobre isso. Vai ser para pouquíssimas pessoas, que é o que comporta. Senta aqui os advogados, vamos instalar no teu computador o programa de investigação que a polícia utiliza. Vamos rodar o programa, vamos ver o dado que sai, vamos ensinar o advogado. Não que a gente ache que o advogado precisa fazer isso, na verdade isso vai ser o trabalho do perito, mas se o advogado não sabe nem o que pedir, não sabe nem o que ele quer, ele não sabe nem para que perito ligar, né? Vou mandar um recado pro Ronaldo Bezerra, entendeu? Manda, isso aí. Nós estávamos falando sobre a possibilidade de vir no próximo evento, né? Aí um olhou para a cara do outro, a gente usa MacBook, né? E agora? Vamos ter que vender o computador e comprar um computador. Por quê? Porque olha o MacBook aqui, é travado para tudo. Exatamente, aqui, cara. O MacBook, quer dizer que o MacBook no próximo vídeo vai ser mal visto. O Alexandre citou aquela marca, Santa Catarina. Sim, nós temos uma marca catarinense chamada, não é patrocínio, não é nada, é uma marca Mas agora Vel, pode né? me patrocinar, eu preciso de um computador novo para participar do evento, entendeu? A marca Vel, a gente tem muito carinho, é lá de Joinville, a Carol, a nossa CEO, também é de Joinville. Então, e a Vel de fato se destaca no Brasil porque ela faz equipamentos mais personalizados, poderosos, etc. Mas enfim, não é propaganda, é literalmente só pelo carinho que a gente tem pela marca. Mas a ideia é isso, às vezes o advogado pode ser que não tenha nenhum computador adequado. É que assim, eu acho que a pessoa tem que ter um mínimo domínio para saber até o que pedir. Ela não precisa se tornar o perito.
mas ela tem que saber o que é capaz, porque de repente ela tem lá uma prova que ela não faz nem ideia que aquilo poderia rodar dentro. Nosso papo no almoço com o Parol, interrompendo você com todo respeito, Não. mas a gente estava falando sobre essa questão da ignorância. De repente, vários advogados hoje têm muitas provas à sua disposição, mas ele não consegue enxergar que aquilo é uma prova que vai mudar o resultado final do processo. Sim. Estamos falando sobre isso com o Parol na hora do almoço, que às vezes tem advogados que têm lá um processo que, assim, eles foram premiados com um processo que poderia, nossa, fazer a diferença na vida do cliente, mas ele não sabe como tirar o suco daquilo. Total. Não, o Joaquim também, né? A gente gravou aqui com o Joaquim, que também é de perícias, né? Um dos nossos patrocinadores, e ele também mostrava isso. Ele mostra, olha aqui, ó. Esse aqui eu achei que não tinha jeito, mas daí a gente viu que tinha um dado que a polícia conectou no Wi-Fi da delegacia num horário pouco antes do início de uma... Olha, Essa aí operação acho que é do Mato Grosso, porque eu peguei uma situação de um colega que ele perdeu. E aí acabou-se tudo, olha aqui, ó. O delegado foi ligou o alterado. celular no bairro, apareceu a localização no celular. Exato, acabou. E é um detalhe. E aí, se eu derrubo tudo que tem num celular, derrubo a escuta telefônica, eu faço toda a diferença do mundo para o meu cliente, né? Sim. E garanto que o melhor direito seja aplicado, porque no fim das contas essas provas também podem ter sido fabricadas, né? A gente tem que cuidar, a gente não está sempre só tentando, não estamos tentando livrar nunca o bandido, a gente está literalmente querendo que todo mundo seja julgado da forma correta, com provas lícitas, né? Mandar um recado pro meu irmão, eu não trabalho com bandido, eu trabalho com pessoas que têm direitos que não foram garantidos. Exato. Porque a gente que trabalha por isso, né? Trabalha na área criminal, pô, você defende bandido? Ele falou, não defendo bandido. A gente defende quem tem um direito que não foi garantido. A gente garante que cada um, mesmo aquele que de repente praticou um delito, que ele seja julgado da forma adequada, usando as provas justas e tal. Isso eu lembro muito, porque isso era muito da faculdade, sabe? Eu acho que estava na faculdade, a família também brincava, uma coisa muito de brincadeira, né? Eu falava, não, eu só vou deixar aplicar, até porque se não houver um advogado para defender aquele que é o pior bandido de todos, ele não poderá ser condenado, porque ninguém pode ser condenado sem um processo, né, justo com um advogado. Não tem, é impossível. Se não tiver nenhum advogado aceitar advogar para um homem, ele não vai poder ser julgado, porque tem que ter o advogado fazendo esse trabalho de defesa. Isso é uma questão básica, né, que deve funcionar em qualquer direito do mundo, deve ser assim. Mas voltando falando de vocês, Ana, me conta um pouco então o que das operações que tem participado, o que mais tem aparecido, falasse um pouco aqui nos bastidores do direito penal econômico, porque eu acho que às vezes a gente fala muito do direito penal, a gente pensa muito no tráfico de drogas, no homicídio, no júri, mas tem um direito penal econômico aí que os personagens são diferentes, as leis que se aplicam são também algumas diferentes, tem outras atividades. Me conta como é que tem sido essa experiência no direito penal econômico. As grandes operações hoje, que é um termo que eu utilizar muitas pessoas, envolvem pessoas que não estão no chão de fábrica, né? São a criminalidade que você não enxerga, vamos dizer assim. E hoje em dia as pessoas querem perseguir o dinheiro, que é a origem do financiamento, né? Então, hoje o crime do direito penal econômico, ele está ligado à lavagem de dinheiro, né? Ele está ligado a você ter crimes antecedentes que justifiquem aquilo, né? Então, nesse ponto, até o Felipe pode falar com mais domínio sobre a situação. Na verdade, hoje a gente tem uma mudança de paradigma da própria persecução penal no âmbito econômico, né? Do direito penal econômico. Antigamente a gente estava acostumado com a interceptação telefônica, né? O que a pessoa estava falando, o flagrante esperado, a ação controlada. Hoje não, porque o crime econômico como fenômeno, ele está praticamente pronto e acabado quando o Estado começa a investigar. Então, o trabalho é só ir atrás dos rastros. Então, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, busca, quebra do sigilo telemático, com quem que ele conversou, mandou um comprovante de depósito para fulano, opa, vamos pedir a quebra do sigilo bancário desse cara aqui. Então, na verdade, acaba sendo um quebra-cabeça em que as autoridades vão pedindo a quebra dos sigilos e toda a história da transação, ela está ali. E eles vão fazendo justamente o que tu disse, né? O follow the money, siga o dinheiro e vai achando ali. Um dos episódios que nós gravamos aqui, inclusive, foi sobre criptolavagem, que é a lavagem de dinheiro usando cripto. E aí que a gente entra... Olha se o advogado não for alguém que tem que ter um quê de nerd aqui, né? Para entender essa parte agora, da criptolavagem, ele não vai conseguir, não, né? Nos Estados Unidos prenderam agora, semana passada, um hacker, porque fizeram, né, um flagrante, digamos, forjado, né, preparado, né, e pagaram ele, até porque ele sequestrou um computador, aquela questão que manda um ransom. Quando foram pagar ele, pagaram com criptomoeda.
E ele foi rastreado por causa da criptomoeda que ele recebeu. E conseguiram prendê-lo por conta de outros crimes que ele tinha cometido. Porque tinha assinatura do login, da Depois máquina, o do IP e tudo mais. rastro. Então, criptomoeda hoje é um negócio interessante, né? Tem como misturar a moeda. Você tem outras situações Sim. que eles fazem hoje. Então, Não, é muito interessante como isso, né? diz o Auri, mudou, né? O direito não é mais o mesmo, né? E Felipe, tu gosta muito de escrever e tá na academia. Como é que isso surgiu na tua vida? Assim, há quanto tempo tu tá escrevendo desde o primeiro livro? Como é que isso surgiu para ti? Então, eu entrei na faculdade, eu queria ser eu sempre conto essa história. O professor pergunta o que quer ser, né? E, eu quero ser advogado criminalista, escritor, palestrante, professor. Pô, só isso. E o meu sonho de quando entrei era ser advogado criminalista do Tribunal do Júri, porque eu achava muito bonito aquela eloquência, a forma como se debatia e tal. Mas estagiando em alguns órgãos públicos e depois no escritório de advocacia, o que eu menos fiz foi homicídio. Então, num determinado momento, eu estava me vendo estudando licitações para ver se naquele caso havia uma fraude à licitação. Num determinado momento, eu estava estudando direito tributário para ver se tinha havido um crime tributário. Quando me dei conta, a minha advocacia ela já estava encaminhada para o direito penal econômico. E eu sempre gostei de escrever, desde a faculdade, eu digo que se eu quero aprender bem uma coisa, eu escrevo sobre ela. Porque daí eu vou ter que estudar um tanto, depois pesquisar outro tanto, para poder escrever e ficar inteligível, né? Então foi mais ou menos assim, a prática da advocacia e dos estágios e da advocacia me levou para o direito penal econômico e lá estando, me apaixonei e hoje busco aprender sobre ele. É lógico que é um universo de conhecimento, é muita coisa, ainda vem a tecnologia, né? Uma coisinha a mais e amplia mais uma estante de livros para a gente estudar, mas hoje é o que me move, é o que me anima a continuar estudando, é o direito penal econômico, a prática da advocacia criminal e essas questões relacionadas à tecnologia, elas não são também uma motivação, elas são a obrigação. Hoje a gente não tem como advogar se não entender o mínimo do mínimo do mínimo de tecnologia, até porque, vamos supor, né, Aran, tudo que a gente tem está praticamente no celular. Hoje a gente tem ouvido falar isso nas palestras aqui, né? Se pegar o celular, o resto não preciso nem fazer, não preciso mais das outras provas. Eu não vou nem mencionar muita coisa, mas tem um caso famoso que aconteceu no Mato Grosso, bem famoso, inclusive, bem famoso, que mataram um advogado e na busca do celular para tentar achar quem era o autor do crime, se encontrou ali, vou dizer em tese, tá? Um escândalo de corrupção envolvendo os maiores atores do sistema de justiça. Então nós temos uma operação lá que temos desembargadores afastados, temos uma investigação em curso, tudo por conta do celular. O celular hoje Há de se repensar até o sigilo do celular ali, porque de fato você vai investigar X, quando entra ali está o alfabeto inteiro. Exatamente, Então, exatamente. Eu já tive situações, por exemplo, de flagrante no começo, quando peguei meu OAB, comecei a fazer muito flagrante, né? E o delegado se dava por satisfeito em prender o celular. Prendia a droga, ele soltava a pessoa em alguns momentos, porque ele tinha o celular, aqui no celular. Ele não queria mais nada. Não, doutor, já tem o celular. Já tem tudo que eu preciso. Já tenho tudo que eu preciso. Libera seu cliente aí, o senhor vai para casa, ele vai para casa, pegava o celular, quebra, aí quando você vê tem um monte de operação saindo, como o Felipe colocou, essa questão do Mato Grosso, que é pontual, não por quem ela envolve, mas por conta que um celular, né, ele desbaratinou uma situação assim que vem caminhando e vai caminhar durante bastante tempo, né, talvez. É uma questão polêmica, né? A gente espera aí, não estamos antecipando o juízo de valor sobre nada, mas é algo assustador. Normalmente é isso, né? O celular acaba sendo uma caixa de Pandora, né? Ali aparece tudo porque ali tem um rastreador, ali tem um comunicador, ali tem um histórico de pesquisa, ali tem tudo que talvez todas as ferramentas de antigamente existiam de investigação, tá tudo ali, né? Já pronto sendo... E falando sobre casos, né? Aproveitando o que você está falando, a situação da Marielle Franco, por exemplo, né? Houve a quebra do Google, né, para conseguir a referência de todas as pessoas que estavam ao redor e tal. Eu tentei usar isso num caso que eu tenho no Mato Grosso, onde uma pessoa ela veio a óbito
no primeiro momento, foi tratado como um acidente de trânsito, só que a pessoa tem 48 perfurações do corpo. Não é tudo. Os E daí- estilhaços do vidro normalmente não são tão perfurantes É um caso assim. bem delicado, porque a família até hoje não tem uma resposta, né? Já se passaram quase 2 anos. E daí eu venho perseguindo, junto com o Ministério Público, para fazer a quebra de geolocalização, de georreferências dos pontos aonde esse celular passou. E o Ministério Público não concorda? Não conseguiram juntar essas. O delegado não conseguiu acessar essas informações e colocar nos autos até hoje. É. E daí tem situações que você vê, você fica sem resposta, né? É um desafio, né? É um Esse desafio. equilíbrio A advocacia. das partes. A advocacia é uma, como é que é? Não é a profissão de covarde, né? Não tem jeito. A gente tem que estar sempre aguerrido, né? Gente, estou gostando bastante. A gente já está caminhando para o final aqui. Eu queria uma mensagem final de vocês, mas eu também queria como é que as pessoas podem achar vocês. Porque às vezes está buscando parceria e tudo mais. Como é que elas acham vocês nas redes sociais? Então, tem o Instagram, né? Famoso Instagram. O nome de referência que eu tenho lá chama Legem Advocacia. Legem Advocacia. Isso. Escreve L-E-G-E-N Não, com M. com M. Legem com isso. M. Advocacia tudo junto. Isso, Legem Advocacia, tudo junto. Tá. Meu telefone celular, porque o telefone de advogado criminalista é 24 horas e é o telefone que vocês precisam ligar, que é o 65, o prefixo 981007777. Legal. Doutor Haran com H. Isso, É Dr. isso aí. Haran Quintiliano. É isso aí. E também uma mensagem que eu posso deixar, que é uma frase que eu gosto de usar, que é de Vitor Hugo, que escreveu Os Miseráveis, que ele fala o seguinte: se você tem força, nós temos o direito. Los Miseráveis. Exatamente. Excelente peça. É. Adorei virar peça. Boas lembranças. Felipe, para o pessoal que quer te acompanhar aí nas redes e a tua mensagem. Felipe Maia Broeto no Instagram, a gente está por lá. Vai ser uma honra aí compartilhar. Volta e meia a gente está postando também textos, artigos que escreve, Bacana. enfim. E a minha mensagem é algo que o professor Auri acho que já falou bastante aqui até, que é buscar o estudo, né? Estudar, se qualificar sempre. Musculatura teórica. Musculatura teórica, como ele gosta de dizer, porque essa que eu vou dizer agora, não me recordo se foi ele, mas a gente costuma falar também por onde passa, que a prática sem a teoria, ela é cega. Então não adianta eu ter um bom direito se eu não tenho capacidade cognitiva para ver naquele caso uma tese. Então eu posso estar com um caso nulo na minha frente, se eu não tenho conhecimento, ele vai, nulo mesmo, ele vai gerar uma condenação injusta e ninguém vai perceber. Exatamente. Então o principal é sempre estar buscando conhecimento. Conhecimento. Gente, Conhecimento. muito obrigado por bater esse papo. Felipe, obrigado por me acompanhar aqui para a gente entrevistar o Dr. Haran e também poder contar um pouco da tua história, né? No fim das contas, a gente compartilhou um pouquinho aqui. Acho que esse é o espírito da comunidade Criminal Player. Gravamos mais um episódio. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço aí a presença, também vim para assistir, tive a oportunidade Coisa de boa, compartilhar né? aqui, agradeço a vocês isso. e ao Aran também pelo espaço, pelo convite. Que Muito bacana, obrigado. que bacana. Foi muito legal. Obrigado. Valeu.